Olá, pessoal. Prontos para mais uma aula? Vamos lá. Hoje vamos falar sobre matemática e o tema é análise e construção de gráficos. Vocês podem acompanhar com o livro 1, das páginas 185 a 188. Gráficos são recursos visuais usados para facilitar o entendimento de informações. É muito comum em meios de comunicação como jornais, revistas, livros. Na TV, no telejornal, vocês conseguem ver na época das eleições, quando quer falar sobre a popularidade de um determinado político, né, eles usam o gráfico de linhas, né, dizendo se a popularidade está aumentando, se está diminuindo. Então, todos esses recursos visuais que trazem uma informação, a gente chama de gráfico. É muito comum também a gente ver gráficos de colunas falando sobre a quantidade de votos. Os circulares, a gente costuma ver quando quer falar de uma determinada população, número de pessoas. Então, cada gráfico é mais utilizado para tratar de um determinado assunto. Mas isso a gente vai ver um pouco mais à frente. Hoje a gente vai tratar mesmo sobre os gráficos de colunas, né, que é o que nos cabe aqui para o segundo ano. O gráfico é uma representação com forma geométrica construída de maneira exata, por informações numéricas organizadas em tabelas. As tabelas, que nós vamos ver no próximo slide, é uma forma de nós colhermos as informações, organizarmos, para depois fazer o gráfico propriamente dito. Existem vários tipos de gráficos, e os mais utilizados são os de colunas, os de linhas e os circulares. A tabela abaixo mostra o voto individual de cada criança para sabermos o total de crianças e suas preferências, basta contarmos o número de X em cada coluna. Então, se vocês repararem, na primeira coluna tem ali criança / esporte, porque na primeira coluna tem as crianças, 1, 2, 3 e assim por diante, cada linha representa uma criança, e ao lado tem as modalidades esportivas, então vôlei, futebol, capoeira, balé, natação, foram as modalidades escolhidas por essas crianças, né? E aí a gente marca o X na preferência. A criança 1 preferiu futebol e natação. A criança 2 preferiu vôlei, capoeira e natação. A criança 3 preferiu vôlei, futebol, balé e natação. E assim por diante. É só a gente acompanhar na horizontal a criança, né? Ao lado da criança a gente vai olhar na linha e na vertical, de cima para baixo, que a gente vê a modalidade esportiva que a criança escolheu. Onde tiver um xizinho entre uma linha e uma coluna, ali é onde a gente deve marcar a preferência de cada um. A gente também pode usar as informações de uma tabela para construir um gráfico. Observe no próximo slide. Como nós falamos, a tabela serve para vocês organizarem as ideias, as informações, para depois construir o gráfico. E esse é um exemplo de gráfico de colunas. Então, os esportes preferidos, aqueles xizinhos das tabelas que foram colhidos anteriormente, foram organizados de forma com que fizesse um gráfico, né? Então, vôlei, se a gente subir a coluna e chegar até o numeral, a gente vê que o vôlei teve quantos votos? Muito bem, é só você ver onde a coluna termina, 8. Futebol, subiu até o numeral 4, então futebol teve 4 votos. Capoeira, 6. Balé, 2. Natação, 10 votos. Então, a gente consegue facilmente observar quem teve mais votos, quem teve menos, né? No caso, balé foi o que teve menos votos, com 2 votos, e natação
foi quem teve mais votos, com 10 votos. Agora conseguimos, de forma mais fácil, identificarmos a preferência das crianças. Vôlei, 8 crianças, futebol, 4, capoeira, 6 crianças, balé, 2 e natação, 10 crianças. Agora que vocês já sabem tudo, já estão expert em gráficos, vocês podem realizar as páginas 185 até a 188, ok? Façam com bastante atenção e cuidado, todas as respostas estão disponíveis nos gráficos e tabelas. Então é só vocês olharem com calma para poder completar, preencher o exercício, tá? Um beijo, tchau, tchau.